Quando vocês estavam 100% focado no produto fórmula de lançamento, qual foi o faturamento do primeiro ano, assim? Você se arrepende de alguma decisão dessas estratégicas, de ter separado, ou ter mudado o preço de produto? Muitas. Se correr, o bicho pega. Isso é, se você mudar demais, enlouquecidamente, sem escrúpulo, tentar inovar, assim, estarrecidamente, você vai acabar quebrando tudo aquilo que está funcionando. Mas se você também não mudar nunca, o bicho come. E eventualmente vai chegar uma hora que tá todo mundo satisfeito e para de comprar seu produto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao podcast 6 em 7. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem tá começando no mundo do marketing digital e quer usar a internet para ganhar dinheiro. Mais especificamente fazer o 6 em 7, que é R$100 mil de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Lorival Júnior. Eu sou Kate Maria. Eu sou Érico Rocha, mas assim, esse seja muito bem-vindo é pra acordar o cara que tá lá. É pra acordar o Lorival, acordar a Kate, Érico. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que, pô, todo mundo gosta de uma fofoquinha, gosta de saber o que, Karina? Porra, quanto o Érico fatura, como é que é esse babado? E hoje a gente vai falar sobre como que a IGD fatura 9 dígitos por ano há alguns anos, né? Há alguns anos. E ó, 9 dígitos por ano são... R$100 milhões, né? Mais de R$100 milhões por ano. Mais de 100 milhões de reais. E eu quero saber se dessa vez esse podcast eu vou começar bravo igual o outro. Porque o outro tá muito bravo, né? As pessoas saíram com a gente foi no Safe Path. Eu falei. Aqui, já começou bem, Vocês já. aproveitaram o dia que eu não tava aqui pra começar essa zorra, bagunçar meu podcast. Tava bravo. Eu não sei o que eu tava bravo. As pessoas, Érico, o que tava bravo? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não. Só foi a pergunta. Aquela pergunta. Eu falei, Érico, o que é a pergunta? Tu acha que eles não sabem essa pergunta? Não tá chamando a galera de burro que tá me assistindo aqui, porra? Se eu for responder isso, eu vou estar encenando. Não, mas agora a gente vai começar com a pergunta... Eu pensei que hoje eu ia fazer um podcast sozinho, que tava todo mundo desistindo de fazer podcast comigo. E, inclusive, as pessoas falam... Eu recebi hoje, tipo, de um cara, de um amigo meu, ele se aposentou, né? Aí ele pediu pra eu fazer um vídeo pra ele. E é o Rodrigo Cardoso, inclusive. Ele vai fazer. Conhece o Rodrigo Cardoso? Sim, aí claro. Ele falou, Érico, Aí eu falei, nossa, eu vou fazer um vídeo. Ele vai tocar esse vídeo no momento do último evento dele e tal. Aí ele virou e voltou no vídeo. Nossa, Érico, que massa, o vídeo ficou muito massa. E, cara, esse seu jeito sereno de ser. Eu falei assim, por que você não viu meu último podcast? Por que você não viu? Será que vai ter? Inclusive vai ser meio editado o início ali, né? Que depois pegou no tranco, mas o início... Não sei, eu acho que vale a pena as pessoas verem o Érico de verdade. Será que vai passar pela Priscila Pimenta? Vamos descobrir então. Não, mas essa primeira pergunta é uma pergunta ali no caminho seguro, digamos assim. A primeira, toma cuidado, toma cuidado. Promete muita coisa não, definição, Lô? Não, acabei a definição agora. Vou assumir que a galera já sabe tudo, nada é básico. Imaginando nos comentários, ele estava bravo, mas o conteúdo foi muito bom. Não, inclusive, eu fico imaginando se o cara começa a ver aquele podcast, ele para. Aquele ele não para. Aquele ele pega uma pipoca. Sobreviveu até o final. Aquele Lorival. E aí o Thiago começou. Eu tentei defender o Lorival, fui entrando no mesmo buraco. Aí o Thiago. Vem cá. Não, mas não é óbvio, não. Não é óbvio, Thiago. Você quando começou, você não pensava isso, não? O Thiago tomou também. Brother apanha junto, né, mano? Se aquela desgraça. Se aquele episódio desgraça, né? Mas enfim, se aquele episódio não tiver retenção, eu quero ver cair a retenção no meio daquela zona. Vai ser curioso, mas foi bom. Mas esse a gente vai começar, né? Só retomando, né? Qual que é o tema? A gente vai falar sobre como a IGD fatura 9 dígitos ano, né? E pra deixar todo mundo na mesma linha, né? Pô, eu queria que você falasse o que é IGD. Opa! Mas não sei. Fez a pergunta e se vou pra trás. Não, brincadeira. Na mesma página eu falei, vai falar uma orelha. Tá aí uma excelente pergunta. O que é IGD, Érico? IGD é o nome da minha empresa. Na época a gente chamou ela de Ignição Digital. E, enfim, virou Ignição Digital na hora de registrar o CNPJ, alguma coisa do tipo. E como diria o Thiago, Érico, né? Mas enfim, e aí a gente ficava, onde você trabalha, pra quem você trabalha, aí a gente
fez ficar Abreviou menor. pra IGD, Abreviou né? pra IGD. Então, E a gente tá falando aqui, né? Vai falar de mais de 100 milhões de faturamento, né? Em um ano. E, cara, você lembra quanto foi que foi o faturamento ali do primeiro ano? Que já começou muito bem, né? Porque você aproveitou um contexto ali, uma lista do Pro Leilões, né? Já começou muito bom, né? eu não lembro oficialmente. Inclusive, tem 2 tipos de faturamento, inclusive quem tem empresa sabe disso. Tem o faturamento de marqueteiro e tem o faturamento que a coisa acontece mesmo, que é o faturamento contábil, né? Eu falo de marqueteiro, que é uma maneira que os marqueteiros falam, eu fiz isso, aquilo. Às vezes você, por exemplo, faz um faturamento de, sei lá, vamos supor, R$1 milhão, mas aí você não... aquele dinheiro não entra no ano daquele jeito que você espera que entre. Às vezes ele entra parcelado, às vezes ele entra para o próximo ano. Então o faturamento contábil, ele difere um pouco do faturamento de marqueteiro. Por exemplo, se a gente vende um insider, vamos falar de insider, vamos falar de fórmula, em 12 parcelas, e vende em dezembro, em teoria aquela venda aconteceu em dezembro, mas o recebimento acontece num fluxo de caixa futuro, né? Mas enfim, então eu vou falar para você aqui de faturamento de marqueteiro que eu lembro, mais ou menos. No meu primeiro ano, eu faturei, ainda não como IGD, R$450 mil, mais ou menos. É legal pra dar uma Marqueteiro, humanizada, tá? né? Porque, pô, a pessoa olha hoje, mais de 100 milhões, pô, mas 450 mil é possível, né? Você consegue se enxergar ali, E né? devia ter sido muito mais, porque eu fiz o meu primeiro 6 em 7 e passei 6 meses não lançando. Você acredita que eu fiz o meu primeiro lançamento? Sério? 6 meses, Loriva. Por quê? Você tá me perguntando sinceramente. Por quê? Toma cuidado com as suas perguntas. Você acha que eu tô atuando com a audiência? Nada de atuar aqui. Aqui a gente é autêntico. Porque é o seguinte, cara. Quando eu fiz o 6 em 7, eu falei assim, foi o primeiro curso que eu tive. É como se fosse a primeira namorada. E aí, na época, eu pensei, nossa, vai ser estranho. Depois que tu namorou a primeira vez, ficou 6 meses sem também? Mas eu pensei na seguinte, interpretações à parte, eu pensei o seguinte, se no meu primeiro curso, no meu primeira aplicação desse curso, que coincidiu de ser o primeiro lançamento, eu fiz R$100 mil em 7 dias, imagino que tem de curso nos Estados Unidos, que na época era o polo desse negócio, que eu não sei. Eu não sei se esse é o melhor. E aí eu peguei esse dinheiro, de verdade, eu peguei esse dinheiro que sobrou, né? Tira a taxa de cartão, tira isso aqui. E investi mais de 6 dígitos, porque deu mais de R$100 mil, em curso pelos próximos 6 meses. Eu botei... Aí, segura essa, Lorival. Eu botei meu e-mail em todos os buracos que eu vi. Eita! Eu aparecia, eu botava. E assim, cara, no primeiro eu tinha faturado R$100 mil. Pensa num cara otimista. Pra mim era tudo. E eu comprei N cursos. Não faz sentido mencionar mais muitos dele. E não só comprei, agora segura essa, brother. Aí, Estudou? galera, estudei todos eles. Porque eu tinha difícil. sido mordido. A minha primeira... Estudei e apliquei. E passei 6 meses e fui nos eventos ao vivo lá nos Estados Unidos. Tudo. E eu passei 6 meses e até aprendi um monte de coisa legal. Mas nada tinha feito tanto quanto o primeiro 6 em 7. Absolutamente nada. Eu falei, não é que foi a primeira namorada? O primeiro curso? E aí, depois de 6 meses eu volto. Então, se eu lancei em março, acho que foi em março, 23 de março. Mais 6 meses, dá, sei lá. Não, é setembro. Setembro. Eu tive o resto do final do ano para organizar 1 ou 2 lançamentos e fazer 450 mil. E eu tava de boa na lagoa. Porque assim, era eu, o Hugo. Eu acho que, eu não sei exatamente quando foi que aconteceu, mas a gente acabou contratando uma pessoa de suporte. Porque, enfim, é a primeira contratação que você fez, porque você não contrata suporte, você não consegue, né? Você acaba ficando respondendo as perguntas, dando apoio ao cliente, não programando o marketing, o crescimento da sua empresa. E eventualmente, naquele ano a gente fechou 450 mil e era massa, cara. Pra mim eu já tinha zerado a vida ali. Massa. Porque era só eu, o Hugo e uma pessoa. Tinha era bem diferente da IGD hoje, né? E quantos produtos vocês vendiam? Um produto? Um produto, uma base de dados que dizia onde encontrar os leilões. Não era nem um curso. Uhum. Não era nem um curso. Meu primeiro produto foi um produto digital, que era uma base de dados, mas não era nem curso. E aí, no segundo ano, eu lembro que aí a gente estava focado. Agora vamos fazer só fórmula de lançamento. Ali eu virei um crente. Uhum. Comecei a crer. Tipo assim, tava... Até porque, de repente, eu fico pensando se foi... Olhando para trás, sabendo que eu sei, foi uma perda de 6 meses, né? Eu perdi 6 meses. Mas será que eu perdi? Porque assim,
eu acho que passa na cabeça de muita gente, que passava na minha cabeça na hora. Será que não tem alguma coisa que funciona melhor? Será que não é isso e aquilo? E, cara, fui namorar. Saí aí, fui namorando, namorei todos os cursos. Até que eu decidi o curso que eu queria casar. E, de repente, foi uma boa, porque a partir dali eu não tinha muito mais hesitação sobre se eu queria estar com aquele curso ou não. Eu estava decidido, estava comprometido. E aí, no segundo ano, de novo, faturamento de marqueteiro, tá? Não sei exatamente qual foi o faturamento contábil e tal, isso é um pouco diferente, mas foi 2,5 milhões. Então, ainda assim, não vendendo fórmula de lançamento. Né? Então, antes da EFE. E esses dois são icônicos para mim. Tudo com Proleilões? Esses 2,5 milhões era com Proleilões também? Proleilões, por ano. Então, assim, e esses 2 faturamentos foram icônicos. Os outros, eu não lembro todos os meus faturamentos desde então. Eu só lembro que sobrava bastante. Então, quando começa a sobrar bastante, enfim. Mas eu vou lançar a fórmula, se isso aconteceu em 2010, foi 450, se eu tiver certo, posso estar errando 1 ano, 2, faz muito tempo. 2011 foi isso. Eu vou lançar a fórmula em 2013. Então teve 3 anos de IGD antes da fórmula? Mais ou menos 3 anos. Não era IGD. Ah, não era IGD. Não era IGD. Era só 3 pessoas, vocês faziam o Proleilões? Eu acho que a empresa chamava Proleilões. Eu não sei se a empresa a gente mudou a razão social dela e tal, ou se a gente fundou outra, eu não lembro exatamente tecnicamente. Mas chamava Proleilões. E a IGD, como a gente pensa hoje, surgiu após um primeiro evento que chamava Ignição Digital, que eu não lembro exatamente a data. Eu sei que a primeira fórmula foi, acho que em abril de 2013, mais ou menos. O segundo foi em julho. Talvez eu tenha feito uma outra turma naquela época, até porque nos primeiros lançamentos eu lançava 1 ou 2 vezes por ano. Esse ano eu lancei 3, chuta o que lancei 3, mas por muitos anos seguintes eu só lançava 2 vezes. 2 vezes por ano eu abria carrinho, fechava o carrinho, é isso aí. Massa. E assim, cara, quando começou 3 pessoas, aí vocês fundaram a EGD, 3 anos depois que começou a fazer a fórmula. Mas então o nome Ignição Digital, ele surgiu para um evento? Ele surgiu para um evento. Na época, o primeiro evento nosso, e aí eu não lembro, acho que foi no ano de 2012. Pode ter sido no final do ano. Posso estar certo, posso estar errado. Sinceramente, eu não lembro. Mas ele chamava Ignição Digital, que a gente, inclusive, discutiu ele num outro episódio do podcast, né? Inclusive, discutiu até com certo detalhe, para quem não viu. Vê aí uns episódios passados, porque deve estar lá. Mas aí parecia muito massa. E o nome, hoje em dia, foi um nome horrível para sua empresa e quiçá para um evento. Porque assim, quando eu chegava, pensa hoje, Ignição Digital, né? Todo mundo que não conhecia do que eu estava falando pensava que eu estava vendendo produto para carro. Sim. Então, nome é uma coisa de louco. Tipo, ignição, era de coisa de carro. E até explicar que focinho de porco não era tomada, demorava uns 3 CPLs. E ainda assim, sabe quando você explica para a pessoa... Aí a pessoa fica com aquela cara assim, que nome ruim, né? Nossa. E a verdade é que a sina dos nomes ruins me seguiram por muito tempo. Tô lutando, hoje eu tive uma luta com o nome ruim. Vamos ver se a gente troca o último nome que a gente quer trocar e para de trocar nome, né? E aí, depois do Proleilões, quando vocês estavam 100% focado no produto fórmula de lançamento, qual foi o faturamento do primeiro ano, assim? Aí que tá, sinceramente, eu não lembro. É engraçado isso, eu não vou falar que... sinceramente, eu não lembro. Mas eu lembro que fazia umas contas de padaria, na primeira turma tinha 53 pessoas, o produto era mais ou menos aí uns 6 mil reais, mas... não sei, mas tipo isso, 53 pessoas. Já na segunda turma eu tive 714 pessoas. Na terceira turma eu não lembro. Não, no evento do final do ano eu tinha 714 pessoas, então eu devo ter vendido, para ter 714 pessoas, alunos, e naquela época era só aluno que podia participar do evento ao vivo, né? Eu devia ter vendido, sei lá, vou chutar, marqueteiro, tá? 1.000 vezes 6, a gente está falando de um faturamento de 6 milhões, talvez seja 5, talvez seja 4. Mas é engraçado que isso não foi mais... Eu não tinha os jogos das faixas pretas, do grau, então eu não me dava conta disso. Eu não lembro exatamente quando foi feito o primeiro 7, foi o primeiro 1 milhão de reais em 7 dias que eu tenho notícia, né? Que eu não conhecia ninguém de infoproduto que tinha feito. Eu não sei se foi naquele ano ou no ano seguinte. Mas vou chutar que foi no ano seguinte. Mas na época eu não pensava em anual. Eu pensava lançamento a lançamento. É um pouco mais de maturidade que a gente acabou introduzindo ao mercado. De ver a coisa como um projeto anual. De não só ver o seu próximo lançamento. Então, mas enfim. E aí logo em seguida você criou outro produto que foi o Platinum, né?
Na época eu chamei de Mastermind. Mastermind. Isso aconteceu, se não me engano, em abril daquele mesmo ano. Então, é engraçado que eu criei na entrega do Fórmula. Eu vendi o Fórmula de lançamento, eram 5 dias, 4 dias. Imagina, cara, você ensinar a Fórmula de lançamento pela primeira vez. Primeira. Para um produto caro em 5 dias. Eu acho que era 5 dias. E lá no final desses 5 dias eu ofereci uma coisa que eu chamava de Mastermind na época, né? Um nome mais genérico, eventualmente teve que ter nome, porque enfim, o genérico não fazia sentido, mas lá a gente deve ter tido, sei lá, 20 pessoas aplicando para o Mastermind, algumas famosas aí, que as pessoas, Chris Franklin, Vinícius Possebon, Vitor Damasio, não lembro até hoje do Vitor Damasio. E eu vendia como eu criava muito a venda, o tráfego, né? Os anúncios, não tinha anúncio na época, né? Então a gente vendia com um afiliado, marketing de afiliado. Eu lembro que o Damasio tinha para receber um dinheiro, ele falou assim: "Aí, porra, não é possível. Caramba", na época ele falava palavrão. "Aí, porra, caralho. Porra, não é possível, acabei de ganhar a grana, tu vai me tomar a grana de novo, caralho. Porra, não aguento isso não." E suava, cara, ele suava. E eu acho que ele, assim, no último segundo, "Aí, porra, toma então, caramba, toma, cara, porra, pega meu dinheiro de uma vez, eu fiquei pobre de novo, caralho." Figura, foi muito bom esse. Muito massa. Show, Érico. Só que a ideia nossa não é, tipo assim, entrar na história dos 3 porquinhos agora, ver como é que você chegou aqui. Vamos direto ao ponto, direto ao assunto. Vai, pergunta, Lorival, a sua chance. Eu vou tomar cuidado, eu tenho medo de fazer uma pergunta agora. Como é que a IGD é hoje? Quanto você continua vendendo um produto? Quantos produtos tem? Vamos falar como que funciona a parada hoje. Quais são os produtos? Total, ó. Primeiro produto que a IGD... Nossa, tem vários produtinhos que vieram, mas vamos lá. Produto principal que a gente conhece, Fórmula de Lançamento. O que é a Fórmula de Lançamento? É um curso do zero que ensina uma pessoa do absoluto zero, inclusive falar zero sem falar a palavra absoluto antes. Parece que tá faltando virou até meme coisa, aqui né, dentro, cara? né? Nossa, aqui do absoluto zero. Pessoa do absoluto zero a chegar ao seu primeiro 6 em 7. Tá tudo lá. Em trocentos módulos, tudo explicadinho, com apoio de comunidade, suporte, entre outras coisas. Mas enfim, esse é o curso. E você pode dizer que a fórmula é que alimenta todos os outros produtos? Você acha que todos os outros produtos giram em torno da fórmula? Eu acho que sim. A única coisa que talvez alimente a fórmula é um evento que a gente começou presencial, que a gente vende de tempos em tempos, que é o Masterclass Day. 6 em 7, acho que chama Masterclass Day, 6 em 7, só Masterclass Day. Não, só Masterclass Day, já teve de tudo, né? Já teve de tudo. Então, Masterclass Day é um evento super barato, eu vou chutar, sabe, menos de R$500, alguma coisa do tipo. É isso mesmo? Day é isso. É um dia inteiro onde a pessoa vai ver os meus conteúdos de pré-lançamento, CPL1, CPL2, conteúdo de pré-lançamento 1, 2, 3. No final do dia eu ofereço a fórmula. Uma maneira que eu rodei várias cidades, isso, meu Deus. Na última vez que eu fiz esse evento para 32 mil pessoas, não de uma vez, né? Para 32 mil pessoas. Então, 32 mil pessoas compraram o Masterclass Day e, eventualmente, no final, eles receberam uma oferta para se inscrever na fórmula. É tipo um taster. Você dá um pouquinho da fórmula, no final você vende a fórmula para quem quer ir um passo além. Esse evento não é transmitido online. De vez em quando a gente roda as cidades e faz isso. Um segundo produto que eu tenho é o nosso lançamento, o lançamento da fórmula, que é basicamente hoje, já teve trocentos nomes, Maratona 6 em 7, Jornada 6 em 7, Semana da Independência, Semana 6 em 7, tudo alguma coisa 6 em 7. Hoje a gente está chamando ele de 6 em 7, mas no momento que você escutar esse podcast pode ser alguma outra coisa. Mas se tornar 6 em 7, sim, né? E nele é um evento que é gratuito para quem assiste online, mas para quem assiste presencialmente, ele é pago, um valor também muito simbólico. Ele também é uma introdução à fórmula de lançamento. É uma introdução mesmo. E a pessoa aprende bastante coisa lá. E para quem quer estender aquilo, ele é oferecido a fórmula de lançamento. Esse é o segundo produto. Para quem é o evento? Quem que é a galera que vai lá nesse evento seu? Nesse específico, porque não são alunos da fórmula ainda, né? Alguém que quer fazer um 6 em 7. São 3 perfis de pessoas. Profissionais liberais, empreendedores, profissional liberal, aquele cara que vende a hora, né, para ganhar dinheiro, é o chefe, mas enfim, se ele não trabalhar, ele não ganha.
basicamente. Tem um empreendedor convencional, esse cara no mundo físico, eventualmente ele também trabalha, só que a entrega do produto dele não necessariamente depende diretamente dele, como a do dentista depende do dentista. Ele tem funcionários, ou ele vende um serviço que outras pessoas entregam, ou ele vende um produto físico, alguma coisa. É um empreendedor convencional mesmo. Ou ele é dono do restaurante, ou ele é dono de uma padaria, ou ele é dono de um e-commerce. Mas ele roda um negócio e eu chamo ele de empreendedor convencional. O terceiro tipo de pessoa, o aspirante a empreendedor. Cerca de 40% dos meus alunos são aspirantes a empreendedor. Pessoas que não sobrevivem do empreendedorismo deles hoje, não quer dizer que não empreendem e tal, mas a fonte de renda principal é a CLT, né? Não é o profissional liberal, porque o profissional liberal não é CLT, mas ele é profissional liberal, esse cara não. E essas 3 pessoas são unidas por um desejo de aprender a fazer um 6 em 7 do absoluto zero. Absoluto zero. E, Então, Érico, você pode ser um pouco mais específico na questão do... eles vão lá e pegam meio que uma introdução da fórmula. Sim. O que ele aprende mesmo? Você ensina algum conteúdo que a pessoa fala, eu nunca tinha pensado Quantos dias é nisso. de evento? O que acontece lá dentro? Como que funciona? Vamos desconstruir esse evento pra galera. geralmente ele já teve várias aulas, mas geralmente no modo clássico dele ele tem 3 aulas. E nessas 3 aulas eu ensino os primeiros passos para se fazer um 6 em 7. Os primeiros passos. E por que eu não ensino todos os passos? 1, porque está na fórmula, e 2, porque não dá tempo. A fórmula tem N horas, muitas horas. Então não seria possível ensinar detalhadamente cada passo. Então eu dou uma visão geral e indico quais são os primeiros passos. Então, para quem não sabe, geralmente é um evento para quem não sabe nada, ou para quem sabe muito, mas na verdade não sabe nada. Tipo assim, não fez o 6 em 7 ainda, quer saber como é que funciona. Então eu começo explicando de uma maneira mais estratégica como funciona. Tipo, se eu fosse explicar como é que constrói uma casa, eu ia começar pelo tijolo. Eu ia começar pelo tijolo do banheiro, ou pelo acendedor, ou pelo fogão da cozinha. Eu ia mostrar o quê? A planta da casa. A casa está nesse terreno. Essas são as condições do terreno. Essa é a planta baixa da casa. Chama de planta baixa, é isso? Sim, blueprint. Blueprint ou planta baixa. Sim. Então, assim, nesse evento você vai ter uma visão estratégica e vai ter a planta baixa da coisa. Mas não vai ter, assim, com uma planta baixa você começa a construir uma casa? Começa, você tem uma noção de quanto vai gastar, de quanto tempo você vai investir. Mas você não tem noção de onde está a luminária, onde que fio está passando exatamente e aonde, porque não tem como dar esse nível de detalhe. Mas com a planta baixa você sabe o que é possível e você tem uma noção se você vai querer construir a casa ou não. Pensa bem, você vai lá comprar um apartamento, eventualmente, o apartamento não tá construído. O que o cara vai te mostrar? Vai te mostrar um render, né? Uma foto eventualmente a foto do prédio, e vai te mostrar a planta baixa do seu apartamento. Você tem uma noção de quantos metros, você tem uma noção, você não necessariamente tem uma noção exata de cada detalhe. Então, é o suficiente para a pessoa entender como funciona o negócio, quiçá dar os primeiros passos, mas não é o suficiente para ela fazer o 6 em 7. Eu sou muito sincero em relação a isso. Do mesmo jeito que uma planta baixa simples, um esboço do render lá do apartamento que você vai comprar na planta, não é necessário para você construir. Tem muito mais informação naquilo, tem muito mais detalhe. Mas é o que você precisa saber para saber se você quer se comprometer e ir para o próximo passo. Por quê? Tempo e condições de explicar tudo. E assim, tem uma vantagem em mostrar só os primeiros passos para quem está começando. É mais fácil de entender, não é? Mais fácil de entender. Eu acho que a gente começa entendendo de cima para baixo. Até o próprio apartamento. Já pensou se antes de você ver a planta baixa, ou ver quantos metros quadrados, onde está a cozinha, se a cozinha americana ou aquelas cozinhas mais fechadas, você vai começar a conversar do azulejo, do tipo de rejunte de azulejo que você vai botar. São detalhes que dificultam o É. entendimento, né? Naquele momento. Eu né, acho só que atrapalha. a ideia do Fórmula de Lançamento é formar empreendedores. E empreendedores são donos de negócio. E donos de negócio têm que entender da estratégia primeiro e eventualmente chegar no operacional ali embaixo, na hora certa. Mas se ele começar de baixo para cima, ele vai se perder, na minha opinião. Então é bom ter a visão geral da parada. E se fosse para você dar uma dica para as pessoas que vão nesse evento, o que
como que elas fazem para absorver o máximo de coisa desse evento específico? Se eu fosse nesse evento, eu acho que as pessoas assistem uma vez e esperam que vão entender o que eu falei ali dentro. E muitas coisas têm você lê o livro uma vez, você tem um certo entendimento, nada de errado. Mas se você lê ele 2 vezes, 3 vezes, então, para essas pessoas que vão nesse evento, a minha dica pessoal seria: assiste a primeira aula, depois reassiste e resume. Depois reassiste de novo e anota as perguntas. Depois reassiste de novo, anota as perguntas e pergunta na comunidade, porque durante o evento você tem a chance de perguntar. Eu não acredito que passar uma vez é uma coisa que vai fazer você tirar 10 em lançamentos, porque se fosse assim, tava todo mundo tirando 10 na escola, né? Todo mundo assiste a aula, em teoria, né? Uhum. Mas assistir a aula gera um 10? Não. É diferente de você assistir a aula e estudar a aula. Eu não estou falando de decorar o nome, qual o gatilho mental vem primeiro ou não, mas o entendimento mais profundo, ele vem com a repetição. Na minha opinião, as pessoas repetem muito menos do que elas deveriam. Porque, enfim, até na escola. Uhum. Cara, é estudar mesmo. É diferente de você estudar uma aula versus você assistir uma aula. Uhum. Muito massa. Esse foi o 6 em 7, né? E isso, só pra deixar claro, é um evento, mas é um produto, porque você vende ele, né? Eu vendo ele pra quem assiste presencialmente. Vende pra quem assiste presencial e gratuito pra quem... Total. Por que tu vende pra quem tá presencial e dá gratuito online? Pra que eu vou comprar pra ir no presencial? Cara, então? É muito ruim, assim. Eu me pergunto a mesma coisa às vezes, né? Mas você é o quê? Sua profissão é guitarrista. Uhum. Aí você vai no show... quem tá fazendo show massa agora? Coldplay tá fazendo show. Já comprou o ingresso do Red Hot Chili Peppers? Vai ser no dia do Platinum, moleque. Sério? Sério. Putz, vai ter o Kiss também, né? Em Brasília. Do Kiss eu vou. Kiss de Purple. Que horas é? Que horas? É do último dia ou no meio do dia? No último dia. Pô, vamos lá com o Plat, cara. Então, eu ia te dar essa sugestão da festa do Plat ser no show do Red Hot. Que horas que é o show? Nossa. Com certeza à noite, né? É à noite, com certeza. Alguns Plat vão querer, que nem todo Plat é do rock and roll, né? Inclusive tem os Plat da pisadinha, tá ligado, né? Que tem E nada de errado, inclusive eu curto uma pisadinha. A Kate Maria também não é do rock and roll, não. A Kate Maria é do pagode, é o tchan, funk. Só tem um gosto variado. Total, vocês já viram festa de fim de ano da IGD? Já foi em alguma? Já. Total, Kate Maria no funk. Não, estou comportadíssima nas últimas É o tchan, é o tchan. É o tchan, eu vi tu dançando, é o tchan. Vai, eu fui acompanhar a Priscila Pimenta. Priscila Pimenta? O ícone do El Tchan. Vai ser um passo. Mas vamos lá, o Red Hot. Cara, não tem o CD do Red Hot? Uhum. Por que você vai no show? Então, algumas pessoas, nem todo mundo vai querer ir no show, mas algumas pessoas valorizam ir no show, de ver presencialmente, de ter o foco, de ter um ambiente. Eu, particularmente, gosto, e tem uma galera que gosta. Então, no 6 em 7, tem uma galera que gosta de ver presencialmente, de estar lá. Então, é por isso que elas vão. Mas eu me pergunto sempre, toda hora que eu vou vender, mas como é que... E Rock in Rio, às vezes não rola a transmissão do Rock in Rio durante o show, mas por que você foi no Rock in Rio? Ficar lá no meio daquele galerão sem mexer, velho. Na fila do hambúrguer. Eu fiquei na frente do palco no show do Guns. Aí teve uma hora, velho, que tava tão... Assim, não dava nem pra mexer o braço, que eu falei assim, cara, se alguém desmaiar aqui, o cara não cai. Ele continua em pé, parado assim. Em pé. Desse jeito, massa. E rola uma parada de imersão também, né? A galera que tá presencial fica parece mais concentrada. Eu acho que é uma questão de preferência mesmo. Mas é uma preferência minha, porque eu não precisava fazer ao vivo. Mas eu ainda gosto de fazer ao vivo, porque eu não sou um cara que gosta de gravar criativo, não sou um cara que gosta de gravar no teleprompter CPL, eu não gosto de fazer isso. Mas eu ainda gosto muito do contato com a galera. De estar lá, inclusive sofri um pouco com isso na pandemia, que eu fazia o contato com a galera via Zoom e tal, mas não era a mesma coisa, graças a Deus acabou. Graças a Deus. Ainda foi uma baita operação pra conseguir botar a galera, você vendo a galera, né, no retorno, pra dar uma amenizada. E cara, pra mim que faz isso há muito tempo, eu acho que tem que esses pequenos toques de fazer pro seu expert, no caso sou eu, aquilo ainda ser um prazer é muito importante, porque senão você acaba cansando de fazer, né? Você faz porque tem que ser feito até certo ponto e depois você desencana. Então assim, eu ainda faço ao vivo porque eu gosto do ao vivo. Isso não só porque o expert gosta, e também a sua performance do presencial, vendo ali a resposta que às vezes não é falada, né? No olho das pessoas, o olho é diferente, né? Eu acho que o presencial, até aqui
né, num podcast eu ainda prefiro gravar aqui. Nossa, é muito melhor gravar aqui. Se eu vou ficar bravo, eu fico aqui, entendeu? Ao vivo, com todo Sem mundo. filtro, né? Não, mas eu acho que tem tem um quesinho, assim, da expressão, da sua expressão. A gente tava falando muito disso no podcast passado, que eu fiquei bravo. Mas, enfim, eu fiquei bravo, mas essa parte foi legal. De você entender a leitura, a piada que aterriza, quando eu acertei, quando eu passei do ponto. Principalmente na hora da venda, se você sente a energia das pessoas, se elas estão de braços cruzados, se elas estão abertas, se elas não estão. Então isso tudo vai alimentando. Cara, um momento que eu não esqueço, que eu assisti de um evento seu, e falando de oferta sem ver reação, foi na segunda revolução. Quando você fez a oferta, tinha gente chorando, batendo palma de alegria. Aplaudindo. É muito massa ver isso ao vivo, não é? Quando você fala o preço e a pessoa bate palma, é muito bom. É muito foda, né? Total. Show. E nesse 6 em 7, né, você falou que vende o Fórmula de Lançamento. Ao final, eu abro inscrições para as próximas turmas da Fórmula. Certo. E vamos lá, o que é a Fórmula, né? Eu acho que eu expliquei. Eu acho que você passou muito rápido. O que você não entendeu? Agora eu sabia que eu ia ficar bravo. Beleza. O que tem dentro da Fórmula? Então vamos lá. Então vamos entrar lá. a fundo. A fundo. É um curso onde eu não lembro exatamente o que tem em cada módulo, se a gente for entrar aí. Mas, cara, você saiu do 0 a fazer um 6 em 7. Então vamos lá. Se eu for dividir isso em etapas, você precisa de algumas coisas para fazer um 6 em 7. Você precisa de um produto. Eventualmente, se você não tem ideia de produto, a gente ensina como encontrar essa ideia de produto. Você precisa aprender a construir uma audiência de pessoas que eventualmente têm interesse nesse produto, são candidatas a ter interesse nesse produto. Por exemplo, a audiência de concurseiro que não quer fazer o 6 em 7, ou do cara que está seguindo a carreira em uma grande corporação, ele não quer fazer o 6 em 7, ele quer seguir carreira, quer ser promovido, ele quer virar, sei lá, um executivo. Não é meu público. Meu público é alguém que declara que quer aprender a fazer 6 em 7. Então você tem que aprender a construir essa audiência e você tem que aprender a vender essa audiência. Então, se eu fosse definir em 3 etapas o que está lá, é isso. Agora, cada uma dessas etapas pode ser definida em mais 3 etapas. E ainda cada uma dessas etapas, mais 3 etapas, até eu te falar que botão ou que palavra escrever para chegar lá. Tem uma outra etapa aí que, digamos assim, esse é um galho da árvore, mas tem até o galho da pessoa que nem tem expert, né? Que nem tem produto. A gente ensina até você lançar encontrar e fechar com um bom expert, toda a parte contratual. Por isso que é do absoluto zero. Então tem 2 jeitos de você fazer 6 em 7. Um produto onde você é o expert, né? Pode ser com produto físico, pode ser com serviço. Ou, mas na maioria das vezes, um produto onde você é o expert, que a gente detalha lá, ou quando você não quer aparecer na câmera. Como é que você faz 6 em 7 sem aparecer na câmera? Também explico lá. Tudo detalhado, mas num detalhe... Muitas e muitas horas de gravação. E é o produto principal porque é o método, né? É aí que está a transformação, né? É o produto principal, o método foi o primeiro produto e os outros produtos são todos, no momento, do jeito que a gente está estruturado, são todos derivados dele. Mais à frente, que veio à medida que a empresa amadureceu e a gente viu mais demandas dos nossos próximos clientes e a gente teve a coragem... coragem de vender, de botar o nosso na reta para atingir essas demandas, né? No sentido... Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho medo agora toda vez que eu faço uma pergunta. Não, pode ter. Só não anunciar que você vai fazer a pergunta, só vou fazer a pergunta. Não, mas essa aqui tem que ter antecipação e tem que ter medo que eu tenho dela ainda. É uma parada que você não gosta muito de falar de concorrentes, não sei das quantas e tal coisa. Só que eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Sim. Por que você acredita que as pessoas com tantas possibilidades para começar no digital hoje deveriam começar pela Fórmula? Assim, pessoalmente, vai ser difícil de falar. Porque eu desconheço, não quer dizer que não tenha, alguma coisa que funciona tão bem e tem tanto histórico que funciona tão bem todo santo dia. Quase todo santo dia eu entrevisto um novo aluno da Fórmula que está fazendo 6 em 7 nesse exato momento. Hoje eu entrevistei. Ontem eu entrevistei. Anteontem, foi domingo, eu não entrevistei. Mas na sexta passada eu entrevistei. Na quinta não entrevistei porque deu falha na internet. Mas na quarta eu entrevistei. E eu fiz isso pessoalmente nessas entrevistas 200 e lá vai cacetada 95 vezes. 295 vezes. Aí já entrevistei 115 que fizeram mais de 2 milhões. Sim. Dos 255 que a gente já formou.
que a gente começou a... 263. 263, ótimo, que já formou. Então, assim, quando você vai contratar alguém na sua vida, na sua empresa, não é a única coisa que você deve olhar, mas uma das coisas que você deve olhar é histórico. Qual é o histórico dessa pessoa? Será que ela já fez esse determinado... Sei lá, você vai contratar um arquiteto? Vai olhar. Me mostra as casas que você fez aí. Aí você vê se as casas é a casa que você gosta. No nosso caso, não é casa, é resultado. Resultado é 6 em 7. Diferentes pessoas, diferentes backgrounds, do absoluto zero. Gente que não tinha, sei lá, nem a 8ª série. Nada de errado com o ensino formal, mas não tinha a 8ª série. Então, eu acho que esse é o ponto forte da Fórmula, é histórico. E assim, eu ensino a vender. E lá na Fórmula você vai aprender a vender. E você vai descobrir que você consegue vender até aquilo que talvez não tenha tanto histórico, tanto respaldo assim. Porque você aprende lá. E muitos do que é vendido aprendeu comigo. Muitos não todos. Então é possível vender alguma coisa que não é tão boa. Quem nunca caiu numa conversa de vendedor? E aproveitando a bola dividida aí que o Lorival deu, fazendo ainda uma pergunta... Mas assim, só voltando à bola dividida, que você falou uma palavra, você não gosta muito de falar de concorrente, o que é essa bola que você quis dizer? Tipo assim, cara, porque eu vejo que assim, hoje em dia, tem muitas pessoas que ensinam N coisas digital. E às vezes coisas um pouco diferentes ou levemente parecidas. Mas, cara, você é o cara que começou e transformou o mercado. Não tinha nem Hotmart quando você começou. Exatamente, não tinha mesmo, não. Então, velho, eu vejo... Mas assim, eu não me gabo por isso, não. Tinha muita gente que começou que não tinha Hotmart. Assim, o fato de eu ter sido o primeiro, isso não é uma virtude pra eu... não uma virtude que eu me... Identifico? Reconheço. Ou acho que é uma coisa boa, não. Na verdade, eu acho que me ajudou bastante ser o primeiro. Mas não é isso que eu quero ser reconhecido por, ou que eu me... Não é me gabo, que eu me orgulho. O que eu me orgulho é estar gerando resultado desde lá e estar gerando resultado hoje. Assim, eu não me orgulho por tempo de serviço, não. Quantas vezes alguém vem para a IGD, vai fazer uma entrevista, tempo de serviço. Olha, legal, um bom indicativo, agora eu quero ver seu trabalho. Você vai contratar um arquiteto, o arquiteto lá tem 50 anos de serviço. Eu falo assim, não, muito bom, e cadê a casa? Então, assim, eu quero ver casa que você está construindo... Deixa eu ver seu portfólio, né? Deixa eu ver seu portfólio. Quero ver casa que você está construindo dia após dia. Então, esse é o orgulho que eu tenho. Mas, e ainda voltando, mas continua, até você chegar em relação ao concorrente e tal. Não, é porque assim, por que eu vou comprar outros produtos de pessoas que podem ser concorrentes suas, ao invés de eu ir comprar a sua fórmula de lançamento? Eu não sei. Eu acho que a vantagem da fórmula é histórico. E é isso. Eu não assisto os produtos dos meus concorrentes. E aí é uma outra coisa, talvez não tenha nada a ver de não gostar e tal. Eu não assisto por alguns motivos. Primeiro que no começo da minha carreira, eu ainda, quiçá não tinha concorrente no Brasil à altura, né? Eu achava que toda vez que eu achava que eu assistia um concorrente, eu não saía com uma energia boa daquele assistir. Eu saía geralmente a coisa se resumia em duas coisas. Ou eu assistia o concorrente e ele era ruim pra caramba. Aí eu falava assim, ele é ruim. Aí eu me acomodava. Então ou ele era ruim pra caramba e me fazia, a gente faz acomodar, sou bom pra caramba. Ou ele era bom pra caramba em alguma coisa que eu não era, que é o seguinte, você não é bom em tudo. Tem sempre um mais carismático, tem sempre um mais rico, tem sempre um mais claro, tem sempre um mais engraçado, tem sempre um mais criativo, tem sempre um mais... isso é a vida, não importa quem você é. E você só compara o que o cara tem de bom com o que você tem de ruim. É raro você falar assim, o ser humano que naturalmente compara o que a pessoa tem de ruim com o que você tem de bom. Então, mulheres, você vai lá, às vezes uma mulher tem um cabelo maravilhoso. Você, ai meu Deus, aquela mulher tem um cabelo maravilhoso. Ela comparou o que ela tem de melhor com o que talvez você não tenha tão de bom. Mas você não conta, eu sou uma pessoa super feliz porque eu, sei lá, vou na academia. Então, assim, você não pega o que você tem de bom e compara. Você faz o contrário. Então, quando você sai disso, você sai com a sua confiança afetada. Então, quando eu via uma pessoa que era melhor que eu não saía de lá melhor. Eu saía de lá, sabe? E para muitas pessoas reagem bem a isso. Isso é um combustível para melhorar. Eu não reajo, não. Eu reajo
Cara, eu acho que isso é a receita do antidepressivo. De repente você pode até usar isso como combustível para você ir para frente, mas pô, toda hora você tá nessa depressão, queria ser feliz também. E aí, eventualmente, com o tempo, eu fui desenvolvendo que, depois dos cursos de desenvolvimento pessoal, os coaches de plantão me ensinaram, muitos deles, eu sou um fã assíduo de curso de desenvolvimento pessoal, acho que é uma coisa que todo mundo deve fazer, eu acho que todo mundo deve fazer sempre, enfim. Apesar de não dar nenhum, não ser um expert nisso. Mas eu descobri com esses cursos de desenvolvimento pessoal que um jogo melhor é me comparar comigo mesmo. Então, eu tenho uma certa arte há anos que eu me comparo comigo mesmo. Eu quero estar crescendo? Eu quero. Já falamos aí das necessidades do ser humano, das 5, 6 necessidades do ser humano, segundo Tony Robbins, aí outro coach muito reconhecido, que é amor. Você quer ser amado. Nem quem não quer ser... Alguém... Significância, você quer ser reconhecido. Certeza, você tem que ter um mínimo de certeza que a sua casa não vai estar debaixo d'água quando você voltar. Mas tem que ter um pouquinho de variância também. Se tudo for do mesmo jeito, de uma maneira exagerada, não vai dar. Contribuição. E o último que eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Contribuição. Aqui, ó, você pode ver aí. Aquele dia você falou 5, velho. No último eu esqueci de pesquisar o sexto. Mas assim, e o fato é que algumas pessoas, sei lá, a Madre Teresa de Calcutá valorizava mais, sei lá, contribuição do que reconhecimento. Mas no fundo ela precisava ser amada, reconhecida. Ela precisava de um pouco de certeza, um pouco de variância. Todo mundo precisa disso. Uhum. Então, eu acho que na minha carreira, o último é crescimento. Justo. Justo. E todo mundo precisa crescer. Vocês estão aqui na IGD, vocês precisam ver que vocês estão crescendo. Porque assim, e tem gente que, sei lá, escolhe um tipo de trabalho, por exemplo, que não tem muito esse crescimento. O crescimento é tempo de serviço. Talvez algumas facções do concurso público tem isso, e não estou fazendo nada de errado, não. Às vezes ele valoriza mais a certeza, segurança, que, enfim, eventualmente o concurso público vai dar. Tira um pouco do crescimento. Uhum. O cara que entra no nosso mundo, ele tem um quê de crescimento maior, tem um quê de variância maior. Quem vai entrar no mundo de empreendedorismo se não quer ter variância? Muda governo, muda economia, muda o Facebook, tá tudo mudando o tempo inteiro. Às vezes a gente não quer que mude, então a gente valoriza um pouco de variância. Senão a gente estava, sei lá, numa repartição pública. Nada de errado, inclusive, mas não tem muita variância. Depende da repartição, é claro, mas segundo o que meus pais falam, não tem tanta variância assim. Tava tudo escrito do jeitinho que era escrito, você só tinha que, enfim, andar naquela cartilha, você sabia o que ia acontecer com você nos próximos 30 anos. Inclusive, você podia ver exatamente o que ia acontecer depois de 5 anos, 10 anos, 30 anos, 40 anos, para quem fica lá. 40 anos, né? Então, voltando a isso, eu acho que proteger a sua confiança é muito importante. E eu comecei a perceber que eu consegui o meu crescimento não necessariamente olhando, me comparando com os meus concorrentes, porque eu saía numa situação ou na outra. E as duas não eram boas para mim. E eu não queria entrar no antidepressivo. Então eu comecei a me comparar comigo mesmo, porque aí eu continuo tendo reconhecimento. E reconhecimento de quem? Dos meus alunos. Eu continuo tendo amor. Porque assim, o tipo de transformação que a gente faz é muito significante na vida das pessoas. 6 em 7, criação de um negócio. Isso tem a ver com as liberdades que ela passa a ter, de morar onde ela quiser. Isso traz uma gratidão muito grande. A gratidão, ela expressa em amor. Então eu tenho isso. Eu tenho minha fatia de certeza. Eu sei mais ou menos como é que o lançamento vai se comportar. A gente planejou os números da empresa, a gente tem uma noção. Mas eu tenho uma certa fatia de variância. Ao mesmo tempo que eu mostrei os números da empresa para vocês, eu mostrei algumas coisas que podem mudar o jogo completamente. No final do ano, a gente pode sentar e ver faturamento, impacto, e a gente pode simplesmente crescer muito mais, ou muito menos. Então tem a variância. Então, e tem significância também. Qualquer pessoa que entra no mercado digital, você passa a ter uma certa significância quando você constrói uma audiência, né? Enfim, então, mas nenhuma dessas coisas era alimentada por eu olhar meus concorrentes. Agora eu conheço muita gente que não tem essa vibe, essa energia de olhar os concorrentes e não vê desse jeito. E aí eu recomendo você olhar mesmo. Mas para muitas pessoas olhar concorrente, ele é tão bom nisso, ele é tão bom naquilo, você esquece tudo que você é bom, você só vê tudo que você é ruim. E aí você não começa.
ou você não continua, ou acorda 1 hora mais tarde. Então, cara, isso em tudo na vida. Começa a se comparar. Eu realmente sei que tem sempre um cara mais sarado. Tem sempre um cara que performa melhor. Total. Começa a se comparar. Tem sempre um cara que, se a comparação homens, eu não sei como é que eles comparam, músculo, as mulheres vão comparar com alguma outra coisa, tem sempre um melhor. E eu acho que é um jogo difícil de você jogar mentalmente. Então, já que eu tô lidando com as minhas regras do meu jogo, eu jogo um jogo que não vai me colocar no meu antidepressivo. Total. E você falando isso, eu aterrissando tudo pra mim, falou, pô, é isso mesmo, cara, a gente nunca pode comparar o melhor dos outros com o nosso pior. Se eu tivesse ouvido esse podcast, você teria evitado uma briga de um namorinho que eu já tive, velho. Sabia, Kate, que eu já briguei com a menina uma vez por causa do John Bon Jovi? Meu Deus. Ai, conta essa história, Lorival. Eu posso imaginar, mas conta essa história pro mundo. Essa é muito boa, galera. O dia que eu briguei com uma ex-namorada por causa do John Bon Jovi. Uma das... não briguei com todas, né, Eric? Não pelo mesmo motivo. Eu tenho uma coleção de DVDs em casa, de shows. Eu realmente coleciono ainda. E a minha tática... Bora assistir um DVD em casa? Vem ver minha coleção do DVD. Aí eu tava lá assistindo um DVD. Assistindo o DVD. Entendi. Com 100% de atenção, tipo o cara do Uber. 100% de atenção no DVD. E, cara, era um DVD do Bon Jovi, anos 80. Aí dali a pouco chegou o John Bon Jovi assim na frente, velho. Camisa aberta, aquele... Foi caralho. Aquele peito meio cabeludo, meio liso, assim. Falei, porra. Aquele cabelo, aquele rosto, parecendo um príncipe, assim. Aí eu falei, cara, ó. Tipo, eu tô com a namorada aqui e tal, então eu tenho liberdade pra falar, né? Falei assim, ó. A gente é homem, mas, cara, tem que admitir, cara, que esse bicho é bonito pra caralho, né? John Bon Jovi, falei, nossa, até. Eu não acho. Falei, quê? Você não acha o John Bon Jovi bonito? Você brigou pra defender o Bon Jovi. Que ele era Não, porque ela falou assim, ele é meio esquisito. Falei, cara, se tu acha o John Bon Jovi esquisito, o que você pensa de mim? Como é que eu vou... Vamos deixar a audiência responder. Onde é que eu tô? Aí, ela falou assim, não, é diferente. Eu falei assim, não, agora tu piorou a situação. Você não vai ter coragem de mentir na minha cara. Fala que eu sou mais bonito que o John Bon Jovi, né? Uma pessoa dessa não é confiável. Acabou, enfim, quebrou a confiança. Devia ter ouvido esse podcast antes de ter tido essa briga, Kate. Tudo bem, a partir de agora você já sabe que DVD do Bon Jovi. Fazer essa pergunta quando alguém for assistir. Você já tá cancelado. Essa primeira pessoa que começou a me introduzir esse negócio foi uma treinadora de cachorros que eu entrevistei lá nos primórdios. Acho que ela foi 32 vezes campeã. De repente eu tô marqueteiro aqui, mas foi mais de 10. Campeã mundial de adestramento daquelas pistas de obstáculo de cachorro, chama Dog Agility. Ela falava o seguinte, ela é mais velha. E ela chegava no começo, antes de fazer isso, ela falava assim, aquela pessoa ali não entende do... tem uma expressão no marketing que chama pay per click. Pagar por clique. Pay per click. Quanto custa o clique? E ela viu a aula inteira e ela entendeu pay per clip, que é os clipezinhos lá. Falei assim, cara, o que eles estão comprando clipe, cara? Então, assim, ela falava assim, justa, eu podia pegar uma pessoa mais jovem, mais tecnológica, e falar assim, olha, ela sabe muito mais do que eu. E depois que ela desenvolveu isso, ela falou assim, pode até saber disso, mas eu quero ver ela treinar o cachorro igual eu. Né? Então, assim, quando você vai comparar com uma pessoa, você não vai falar, cara, ele pode ser tudo isso, quero ver ele tocar guitarra como eu. A gente não pega o que a gente sabe de melhor com o que a pessoa sabe de pior. A gente compara, essa é uma frase de um coach que chama Dan Sullivan. A gente sempre compara o palco da pessoa com o nosso bastidor, sendo que o bastidor é tudo que a gente tem bagunçado na nossa vida. E a gente deveria comparar o nosso palco com o bastidor. Imagina a confiança que a pessoa passa a ter quando ela compara. Eu só comparo tudo que eu tenho de melhor com o que você tem de pior. E é um exercício. Mas, enfim, eu acho que essa é a minha posição sobre concorrentes. Ainda continuo achando, não sei o que eu tenho de melhor que o John Bon Jovi, não. Ele não sabe lançar, né? De repente é isso, Lorival. Total. Você tem anos a mais de ele nem sabe piada. Ele não sabe contar piada. Combinar palavras. Não sabe combinar. Porra, Kate. Obrigado. Ô, Érico, agora um outro produto. Você tem, então, o Masterclass Day, que é um evento pra galera, tipo, é presencial, passa o dia inteiro, ensina os primeiros passos da fórmula. É só presencial. Tem
o 6 em 7, ou o que quer que vai chamar, que é onde você lança a fórmula. Sim. Você ensina os primeiros passos, a planta baixa, que é importante a pessoa ver também, a fórmula, e tem mais um evento. Sim. Que é o... Olha, eu não sei como é que eu vou chamar agora. Que é o... Eu vou chamar pelo novo nome, tá? Mundo Paralelo. Já foi chamado no passado de Mundo FL, já foi chamado no passado de 9, 10, 11, 6, 7, 8. Fórmula de lançamento ao vivo. Fórmula de lançamento ao vivo, mas hoje a gente chama de Mundo Paralelo. Esse evento é um evento mais focado para alunos da fórmula de lançamento, apesar de a gente não barrar ninguém que não é aluno, a gente, se você quiser participar, mas a gente pressupõe que a pessoa é aluno da fórmula de lançamento. É um evento de 3 dias, tem uma versão hoje virtual em julho e uma versão em dezembro presencial. Onde no final da versão você vai ver o nosso low guitar tocando uma guitarrinha. Foi massa. Entre outras coisas. Não. Mas aí só pra quem tiver presencial. Só pra quem tiver presencial. Isso aí, Kate. Só pra quem for assistir DVD depois. Exato. Tem coisas que só se você for convidado pra ver DVD. E o que é esse evento? É um evento de 3 dias, beleza. Mas e qual que é a diferença desse evento se eu for lá te assistir? A verdade, uma história talvez ajude a explicar. Basicamente é o seguinte, quando eu comprei a fórmula de lançamento lá fora, do Jeff Walker, aquele primeiro curso, né? Que foi, inclusive eu licencio a fórmula até hoje, pago royalties até hoje. Eu recebi o curso lá, os vídeos. E aí no final, ele falou assim, cara, eu vou fazer um encontro, na época só existia presencial, em Los Angeles. É um encontro de 3 dias, onde eu vou ensinar você a acelerar o seu trajeto rumo ao objetivo. Ele não chama de 6 em 7, ele chama de um ano de venda de 7 dias, ou chamava isso naquela época. Cara, eu achava, na época eu achei o máximo. Primeiro porque, nesse mundo virtual é muito massa encontrar os outros alunos. E segundo porque, eu tava afim demais. Tinha feito meu 6 em 7, gente. Né? Na verdade não, foi antes do 6 em 7. É verdade, na época eu tava meio... bom olhar. Na época eu tava meio descrente se aquilo funcionava, se não funcionava. Só tinha comprado o curso, eu acho que a única pessoa que ganhava dinheiro era quem vendia o curso. Tinha esse preconceito. Então, eu fui no evento. E eu vou te falar, quando eu fui no evento, comprei uma passagem, gastei uns $5.000 entre eu, o Hugo, estadia e essas coisas todas, pra estar lá em Los Angeles. Mas quando eu fui, foi o evento mais importante da minha vida, porque lá eu passei a crer. Então, a primeira coisa que acontece no mundo paralelo é que ao encontrar as pessoas, você começa a crer que aquilo é verdade, porque você começa a conversar com elas em tempo real. O ambiente muda a pessoa. É um mundo paralelo. Porque o seu mundo, das pessoas que compram o curso, ainda continua sendo rodeado de pessoas que não acreditam no 6 em 7. Nos ateus do 6 em 7. Lá, difícil não acreditar, viu? Tem várias coisas. Tem muita gente que fez 6 em 7. As pessoas mostram, as pessoas conversam. Veem que a gente não tá pagando à toa pra falar bem da gente. Então, tudo isso... Tem a premiação. Tem a premiação, né? Do 6 em 7. É um momento bem icônico, né? As plaquinhas do 6 em 7, ó. Tem 7 em 7... 6 em 7. Essa aqui é uma de colecionador, 2018, foi até... Eu tenho dessa. Enfim, então, o que eu falo é o seguinte. Então, no começo, eu criei esse evento do Mundo Paralelo para que as pessoas aumentassem o nível de crenças delas que elas conseguiam. Só que são 3 dias, eu não faço palestra motivacional lá. Então, com o tempo, ele se desenrolou e a gente foi adaptando o tipo de conteúdo que a gente dava lá. O que a gente dá hoje lá é o que acontece. Enfim, a gente analisa milhares, a equipe da GD, os faixas pretas, né, pessoas que fazem mais de 2 milhões, analisam milhares de lançamentos. Tipo, ano passado, alguém tem um número mais ou menos? No acumulado já foram... Não falo. Quanto você acha? Boa. Chuto 5 mil? No acumulado? Não. No acumulado. Desde no acumulado. Cara, vou dar uma dica. Eu chutei baixo, hein? Posso dar uma dica? Pode. Vou dar uma dica. Só o Rafael Batista e o Vanassi já fizeram... O Rafael já fez mais de 2.000, o Vanassi mais de 1.000. Olha, cara. Eu fiz perto de 1.000. Junta 1.000 meu. Não, Érico. Só aí. Agora ficou bom esse podcast. Só aí cara, já tem umas 4.000. Só eu, 10 Vanassi mil, e o 20 mil. Aí passou. 20 passou. Cara, mais de 14.400. Caçamba, né? Mais de 14.400 calls entre um faixa preta e um mentorado nosso. A gente vai falar um pouco mais pra frente, um cara do Insider, ou um Plat, né, no caso.
Por 1h20? Por 1h20. Então, são várias análises. Então, entre janeiro e dezembro, janeiro e julho, ou julho e dezembro, a gente junta a nossa equipe da IGD e faz uma meta-análise. Meu Deus, o que é uma meta-análise? É uma análise das análises. Todas as análises deixam pistas. Tem gente na análise que fez 6 em 7, tem gente que não fez. Para quem fez 6 em 7, o que ele fez de diferente? O que a gente pode trazer isso? O que gerou um salto de faturamento? E quais são os maiores erros que a gente pode? Então, nesse evento, a gente junta várias palestras que, em outras palavras, são apresentações dos erros e dos acertos das pessoas que fizeram o lançamento nos últimos 6 meses. Então, ao apresentar esses erros e acertos de uma maneira didática e clara, a pessoa começa a ver erros que ela provavelmente não vai cometer da mesma forma que a gente está avisando, e acertos que ela vai colocar no jogo dela para acelerar o 6 em 7 dela. Então, a base de todo o conteúdo do mundo paralelo é isso. Além das premiações, além do networking, além de tudo isso que envolve um evento. Mas, basicamente é isso. Então, quem é aluno da Fórmula e não está no mundo paralelo que vai acontecer agora, ele não vai estar porque ele vai estar economizando tempo, né? Não vou porque eu não vou tempo, mas na verdade ele não está economizando tempo, porque ele está perdendo tempo, porque ele não vai ver os acertos, e os erros eles vão durar mais, vão custar mais, e eventualmente vai desacelerar o 6 em 7 dele, ponto. Total, então pode dizer que, cara, é um compilado de coisa mão na massa mesmo, do que tá funcionando e do que não tá. No ano todo. Você ainda tem a sua coleção de DVD? Eu tenho, velho. Que isso, Érico? Érico. Aí vai pegar mal se você se convidar, Érico, pra ir ver. Do Bon Jovi ainda tem? Tem 4 do Bon Jovi. A desculpa é que aí a menina chega na casa dele, ele não tem onde ver DVD, porque ninguém mais tem um negócio que toca DVD no computador que toca DVD. Aí fala, realmente. E é muito louco, né? Porque o DVD é a coisa perfeita, né? Porque você vai falar que não tá no Netflix, né? Claro, diferente. Não tem. A experiência é outra, né? A experiência é outra. Mas o presencial. Continua. Foi isso que você aprendeu no Fórmula? Fazer um pitch de venda? Esse pitch de venda que você aprendeu a fazer no Fazer um evento online gratuito, onde no final eu faço uma oferta. Online não. Online. Presencial. Pelo que eu vi, é presencial. Evento gratuito. E aí, nesse evento, a pessoa tem possibilidade, né? De ir... Voltando ao assunto do podcast. Aí, nesse evento, né? Com o nome, inclusive, muito bom, né? Mundo Paralelo, já é algo que você falava muito tempo. Sinceramente, a gente decidiu esse nome hoje. Mas é muito bom, mas é algo que vem da raiz aqui, cara. Mas é coisa que os próprios alunos falam, né? Você fala, eu estava numa bolha, num mundo paralelo, entrei lá, não achava que isso era possível, não achava... Então, tipo, é coisa que vem deles também, assim. Total. Beleza. Aí, nesse evento, a pessoa pode entrar em outros produtos da IGD, né? Total. Então, ali a gente descobriu que algumas pessoas queriam um acompanhamento mais próximo, um feedback mais próximo. Quiçá da minha equipe, quiçá de um faixa preta. E aí a gente criou um programa de mentoria chamado Insider. Então o Insider, ele mentora a pessoa mais de perto, com um acompanhamento mais de perto, para ela fazer o 6 em 7. Não é exatamente assim, mas pensa o seguinte, você vai na Smart Fit, você pode ver a planilha lá, fazer as paradas, perguntar pro instrutor como é que funciona uma coisa ou outra, uma dúvida que você tem, mas você tá ali. Mas tem gente que quer um personal trainer, uma pessoa acompanhando mais de perto. Então a gente criou uma estrutura que não é exatamente um personal trainer, mas ela parece muito ao personal trainer, com uma série de eventos para acelerar esse 6 em 7. E é uma mentoria mesmo. Eu acho que, sei lá, um curso é um curso dado, um professor para várias pessoas. Já uma mentoria, ela tem eventualmente parte de curso, mas tem um acompanhamento 1-a-1. Por exemplo, todo insider, quando lança, ele tem a chance de falar com faixa preta no Zoom, por 1h20 pelo menos, para o faixa preta olhar exatamente o lançamento e falar o que ele fez de certo, o que ele fez de errado para o próximo lançamento. Aí no próximo lançamento ele encontra com esse mesmo, ou talvez outro faixa preta. No Insider, ele tem eventos adicionais para ele fazer, por exemplo, o que a gente chama de Implementation Days. Está tudo lá na fórmula, mas às vezes a gente não faz. Então, por que não fazemos todos juntos para aquilo acontecer? Então, a gente tem Implementation Day de script de lançamento. Então, a gente entra no dia e a gente abre a fórmula lá,
Todo mundo abre a fórmula, ele sai do dia com aquilo pronto. Por exemplo, no Insider a gente tem oficinas, tem várias outras coisas que são mais custosas de você promover, ao mesmo tempo geram muito resultado, então algumas pessoas vão querer esse tipo de tratamento especial mesmo. Total. Oficina de carro mesmo, pra consertar carro? Cara, oficina foi... Quem inventou o nome da oficina? Não fui eu. Foi eu. Foi você Foi mesmo? eu. Meu pai tinha oficina de carro. Tá. Oficina é quando a gente pega... Às vezes a gente dá um feedback individual, né? Por exemplo, num criativo, num anúncio. Isso é bom. Mas às vezes você aprende mais com feedback em outros anúncios também. Então, você não quer ter só um feedback no seu anúncio. Você quer numa oficina de criativos. Primeiro vai ter um aulão sobre de criativos. E a gente pega vários criativos que deram certo e que deram errado e a gente critica na frente dos insiders. Então isso acontecendo ao vivo, de coisas que tá assim bem fresquinha ali, faz com que você não aprenda só com o seu erro e sim aprenda com o erro de outras pessoas. Então a gente foi, na verdade, vendo vários entregáveis que aceleravam 6 em 7, a gente foi fazendo mais deles e tirando aqueles que não faziam diferença. Então é uma das coisas que a gente pode promover no Insider. E é muito louco que você trouxe o exemplo do personal trainer, né? E uma pessoa que tem um personal trainer tende a ter mais resultado, né? Tende a ter mais resultado. O cara fica lá em cima também, né? Então, se você é uma pessoa que não gosta de ninguém em cima de você, não é o caso do Lorival, mas se você prefere uma pessoa em cima de você, eu acho que gera mais resultado. Tanto é que no Insider a gente tem um controle na Smart Fit. Você vai lá, paga a Smart Fit lá ou a sua academia de preferência, inclusive uma boa academia, né? Ninguém quer saber se você... O dono da Smart Fit não sabe se você emagreceu ou engordou. Você não sabe se você tá indo ou não tá indo. Você tá pagando a mensalidade lá, inclusive é barata por causa disso. Já o personal, ele vai saber quanto você pesa. Se ele for um bom personal, ele vai saber, vai tirar uma foto do antes, vai tirar uma foto do depois. Então, lá dentro do Insider, a gente tem a foto exatamente do que acontece com a pessoa durante a ideia dela. Então, é diferente de um médico diagnosticar sem exame nenhum. Já no Insider ele sabe exatamente quanto está o seu colesterol, sabe se tem glicéridos, sabe se Deus o que, vitamina D e o que quer que ele seja. Então a gente tem todo o histórico disso. E a gente sabe hoje que o Insider, os alunos do Insider passaram de um faturamento de... mais de 1 bilhão, tem né? um número aí? 1 bilhão, 117 milhões, 319 mil, 284 e 75 Esse é o faturamento deles e não inclui o Plat. Ou não inclui as faixas pretas, né? Que uma vez que ele vai para um programa de faixa preta, que a gente vai falar agora, ele tem outro... Acho que só os Plats já fazem isso por ano. Mas enfim. Não, legal. E dessas 295 entrevistas que você fez, 1 a 1 com faixas marrons, se fosse para chutar, porque a gente não tem esse dado, quantos por cento você chutaria que, a pessoa direto da fórmula conseguiu? Ou, pelo Insider conseguiu? Definitivamente eu vou chutar 70% do Insider. É muito mais. E eu não sei se é porque é 70% do Insider ou se a gente tem tanto contato com a galera do Insider que é mais propenso da gente entrevistar eles. Então, na hora de entrevistar, para entrevistar, o cara tem que falar que fez um 6 em 7. No Insider eu sei quando ele fez o 6 em 7. Então a gente pode falar, você quer ser entrevistado? Quero. Então é muito mais fácil contactar, é muito mais... Na fórmula, não necessariamente ele fala pra gente que fez, né? Ele pode falar na comunidade, pode avisar e tal, mas a gente não tem esse acompanhamento no tete a tete com o navegador, né? No Insider ele tem um navegador, uma pessoa que conhece ele e tal, aquela coisa toda. Cara, e assim, eu tenho um carinho além do Insider, né? Porque foi de lá que eu vi o Thiagão, que tá desde o tempão da história aí, sempre ajudou lá. Tive que reter o Lorival, pô. Fruto de uma retenção, velho. Thiago fez retenção. Ligava pro Lorival, velho. Até, às vezes o Lorival fazia posts muito longos na comunidade. E aí só eu que respondia. Aí eu ligava às vezes pra ele, cara, tem outros faixa preta na comunidade. Se você faz post muito longo, você só vai ter a minha resposta. Tenta fazer mais curto. Eu lembro dessa conversa que a gente teve. 4 anos atrás. É muito massa, cara. E é impressionante como é que o Insider, velho, é um acompanhamento foda e que gera resultado independente das dificuldades que você tem. Porque, quando eu fui no 678... Não era 678 quando foi o Chega de Desculpas. 6, né?
Era o de 2018, a 456. Por que a gente tinha que chamar de mundo paralelo? A gente chamava os eventos tudo de número, cara. A gente não conseguiu decorar. 456 foi 2019. Então foi antes. Não, foi antes. Foi 2018 que eu fui. Karina já perdeu com os números, né? Não, agora já... Passando aqui, ó. Mas assim, quando eu vi você fazer a oferta do Insider lá, cara, não tem como você não se convencer que é isso que você precisa pra fazer a parada. Porque, tipo assim, é diferente você tá lá, você vê prova, você vê entrevista, você vê a galera entrevistando, massa. Mas você tá lá no evento, o cara do teu lado tá com uma faixinha marrom, o cara que fez Sim7, você conversar com ele, e você vê que, tipo assim, velho, ó, tu vai ter análise com faixa preta, cara, todo lançamento que você fizer vai ter um cara 1h20 com você. É muito foda, velho. Eu sou suspeito de falar do Insider, que eu tenho um carinho muito especial, né? É muito foda. Funcionou, né? Chegou aos 10 milhões, né? 10 milhões. E depois do Insider, tem? Então, e aí o Insider é um programa de mentoria até o 6 em 7. Uma vez que você fez o 6 em 7, você pode qualificar para participar do Plat. Então a gente tem o Plat, ele tem 3 níveis, o Plat 6 em 7, para quem já fez 6 em 7, e mentora até a faixa preta, que são um faturamento de 2 milhões de ano, 2 milhões por ano. Uma vez que você faz 2 milhões por ano, vira faixa preta, a gente tem outros 2 programas, um é o Plat 2 para 10, que mentora. Hoje, pra você ter uma ideia, o Plat 6 em 7 tem 247 mentorados. A gente tem o Plat 2 para 10, que são pessoas que já fizeram 2 milhões e querem ser mentorados até os 10 milhões, né? Mentorado, mastermind, mentorado com networking, né? Com outras pessoas que fizeram isso. A gente tem, se não me engano, 167 pessoas. Eu falo isso porque eu vi os números da empresa semana passada. Nossa, demorou um tempo para bater esses números. Mas enfim. Então, você até repete? Do 2 para 10? 168. 168, ó. Show de bola. 168 pessoas. E depois a gente tem o Plat 10+. São pessoas que tá na sua camisa escrito aí, Plat 10+. São pessoas que faturam mais de 10 milhões por ano. Que temos quantos membros? 47. 47 membros que faturam mais de 10 milhões por ano. Então, assim, e para entrar no Plat 6 em 7, para entrar no Insider, só precisa querer fazer o 6 em 7. Mas para entrar no Plat 6 em 7, 2 para 10 e o 10+, você precisa já ter faturado 6 em 7, no 6 em 7, 2 milhões no 2 para 10 e 10+. Inclusive, se você, por acaso, tá me escutando e não... e quer aplicar para o programa do Plat, é possível você aplicar agora. Então, de vez em quando, a gente abre algumas exceções e deixam pessoas. E se você quiser aplicar um programa por aplicação, basta você entrar em www.platse.com.br, preencher a aplicação e rezar pra gente ligar, pra conseguir ligar pra você, que às vezes a gente consegue, às vezes a gente consegue, não leva a mal não. Mas enfim, inclusive a gente vai deixar nos links da bio e tal. Achei que você ia falar pra mandar um DM no Instagram. Não, é melhor pela aplicação mesmo e tal, fica mais organizadinho. Claro. Mas se você quiser aplicar, tá aí, e os links de aplicação pro Platts e tal. Deve estar na descrição desse vídeo se estiver no YouTube, se estiver no Spotify, agora, meu irmão. Vai ter que digitar na mão. Anota e não bate o carro, não. E qual que é a diferença do Plat e do Insider? Cara, o Plat, quanto mais resultado você tem, você vai migrando para uma espécie de mentoria para mastermind. Então, qual que é a diferença de mentoria para mastermind? Mentoria é uma coisa que alguém te mentora e falou passo a passo para você chegar lá. Já o mastermind é uma coisa que você não é dito o passo a passo. As pessoas que têm aquele resultado se reúnem, no nosso caso, 3 vezes por ano de forma presencial, e a gente divide as boas práticas. Então, assim, no Insider é quase 100% mentoria. No Plat 6 em 7 é muito mentoria e mastermind. Porque quando você está no Insider, você não quer tanto o networking, você quer mais a mentoria para fazer o 6 em 7. Quando você está no 6 em 7, você quer a mentoria para os 2 milhões, mas ao mesmo tempo você quer classicamente trocar uma ideia com quem está no mesmo nível de jogo. À medida quanto mais você cresce, a necessidade vai mudando a gente vem notando isso, de mentoria para mastermind. Já o Plat 10+, é quase 100% mastermind. E é o nosso programa que mais renova. Literalmente. Eu vi isso semana passada, de verdade. Então, é uma coisa que acontece sobre a necessidade do mercado mesmo.
São dores, desejos bem diferentes, né? Às vezes uma pessoa que está começando não tem necessidade de equipe. Já uma pessoa de 10 mais, às vezes é o principal assunto, Os né? caras do 10 mais chegam de jatinho. Literalmente. Né? Não todos, e atrasado, mas muito. né? E atrasado, ainda chega atrasado. Ele tá falando de IPO, tá falando de vender empresa, tá falando de RH. O cara que tem o 6 em 7, o RH sou eu. Entendeu? Então não faz sentido. Então as conversas são diferentes e é legal a gente nivelar as conversas por um tipo de resultado. Eu acredito que é uma das coisas boas que a gente fez. Eventualmente não foi do zero que isso aconteceu, foi evoluindo, escutando muito eles, e cada vez mais a gente vai lapidando os produtos para servir melhor os nossos clientes. Fala mais sobre isso, Érico. Por que foi separando os programas? Que o Plat não era isso, o né? Plat era todo mundo... No começo, o Plat era um grupo só. Não tinha nem Insider, nem Plat. E a gente olhava pro olho da pessoa, aprovava e não aprovava. Não era bem assim, mas enfim. À medida que aconteceu, muita gente foi tendo resultado. Boom! E aí se eu pego uma pessoa de muito resultado, por exemplo, faz 2 milhões por ano, e chega um cara que fala assim, Érico, eu não sei me arruma. É uma perda de tempo para aquele cara que fez 2 milhões por ano e ao mesmo tempo faz com que as pessoas que entram não queiram participar, porque elas se sentem muito júniors. Então, e aí a gente primeiro separou o Insider, de pessoas que tinham 6 em 7 ou não. E aí a partir de 2 milhões por ano era só Plat. Mas ao mesmo tempo chegou uma hora que o Plat... Tinham pessoas que faziam 2 milhões por ano, tinham pessoas que faziam 100 milhões por ano. E aí começou esse gap, né? Esse negócio ficou muito grande. Então, nem as pessoas que faziam 100 milhões por ano, às vezes ficavam um pouco resignadas, às vezes ficavam um pouco chateadas de perder tempo com uma coisa que... Uma pergunta que é tão... As pessoas que fazem 100 milhões por ano nem fazem os lançamentos delas mais. Tem equipe, né? Tem trocentas coisas. Então, elas não querem saber necessariamente quanto é o custo por lead, ou se um criativo está convertendo mais, ou um novo upgrade do Instagram. Então esse é um papo mais 6 em 7, mais 2 para 10. Então a gente foi sentindo isso e os próprios clientes foram falando pra gente, a gente acha que se a gente separar nesse nível, eu acho que vai ser melhor. E foram vezes que a gente foi acertando os níveis e a gente acertou. Acho que a gente acertou até hoje mais do que errou nesse sentido e está constantemente modificando. O Plat 6 em 7, 2 para 10 e o 10 mais de 2023 não é o mesmo de 2022 mesmo. Então cada vez mais a gente vai procurar mexer e lapidar para gerar mais resultado. É muito louco porque ser parte de um time que está ganhando e você mexe sem muito medo, né, cara? Tipo, como que é o seu medo? Como que é não, mas como que é o seu racional para fazer esse tipo de mudança estrutural mesmo? Pô, vou dividir um programa em 2. Cara, é a frase do empreendedorismo. Cara, tem um cara que não é necessariamente empreendedor, mas ele falou a frase mais importante que deve ser assimilada para um empreendedor. E esse cara foi, pasme, Ney Matogrosso. Ney Matogrosso falou o seguinte: se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come. Então eu sei disso na minha vida do empreendedorismo. Se correr o bicho pega. Isso é, se você mudar demais, enlouquecidamente, sem escrúpulos, tentar inovar assim, estarrecidamente, você vai acabar quebrando tudo aquilo que está funcionando. Mas se você também não mudar nunca, o bicho come. E eventualmente vai chegar uma hora que está todo mundo satisfeito e para de comprar seu produto. Então entender isso, que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Agora, quanto que é a hora de mudar? Aí é feeling, é conversa, situações, são eventos. E a gente fica cada vez mais com um bom feeling. Intuição é uma das coisas boas de você ter 10 anos de mercado rodando esse negócio, que já viu de muita coisa, já viu muito. Então, saber que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come é o que não me... Chega uma hora que eu falo assim, cara, é a hora de mudar. E é um pouco de feeling mesmo, e não é só eu, né? A equipe inteira, né? A gente conversa muito sobre isso, conversa de prós e contras. É quase que um board, um conselho, né? Os prós, os contras. A gente tava fazendo um conselho agora sobre o nome do produto. Sim, essa semana inteira. Escuta muito os alunos também. É, né? Tipo assim, a gente pensava, cara, vou chamar de Mundo FL. Ah, cara, Mundo FL confunde com a FL. Confunde com a FL. As pessoas confundem. E, cara, até as pessoas que trabalham pra mim não sabem a diferença. Até a pessoa pegar, ela tem que participar de uns 3 pra entender, isso é a diferença. Então, assim, a gente vai tendo um feeling e vai mudando. Mas a frase é, se correr o bicho pega. Se ficar o bicho
Come. Você falou de decisões, time e tal. Você se arrepende de alguma decisão dessas estratégicas? De mudar o preço de produto? Muitas. Enfim. Eu me arrependo de não ter comprado Bitcoin. Não. Tô falando nesse contexto. Por exemplo, você falou em outro episódio de não ter criado o Insider antes, né? Não, eu me arrependo de muita coisa. Mas assim, eu tenho uma espécie, talvez seja a minha característica de empreendedor, de um otimismo... Não é um otimismo, eu sou muito grato, cara. Olha o que isso tudo se tornou. Como é que eu posso me flagelar por alguma decisão que eu tive no passado? Olha o tamanho que se tornou. Eu, nos meus sonhos mais profundos e nos sonhos mais intensos, não imaginava que era uma empresa que ia impactar tantas pessoas. Que ia impactar pessoas que impactam. Isso é foda. E cara, como é que eu posso me arrepender? Então, eu tenho... E aí os coaches me ajudaram muito nesse processo, porque eu fiz muito curso de desenvolvimento pessoal. Aí eu tenho um nível de gratidão que se precisasse acabar agora, eu falei, olha o que foi criado. Há 10 anos atrás eu não tinha noção. Se fossem 10 vezes menor, eu estaria feliz. Olha que se fosse 10x menor. Então, num contexto de, cara, eu tenho uma gratidão e vai saber se um desses erros não foi o que trouxe a gente até aqui. Então, assim, primeiro a gratidão imensa por esse trabalho. Eu acho que mesmo que a gente parasse, a gente ia ter causado uma diferença no Brasil, de uma forma ou de outra. Demais. Pô, animal, eu não tô falando do meu faturamento ou só do faturamento dos insights, não, das pessoas que eles educam, que impactam, que transformam as vidas. É demais. Agora, dito tudo isso, depois de 10 anos eu sei muita coisa que aconteceu. Então, muita coisa eu teria feito diferente. Mas muita. Eu comecei a criar conteúdo de forma séria, conteúdo raiz, por exemplo, em 2017, talvez 2018. De 2013 a 2017 eu não tinha tido essa sacada. Se eu tivesse tido essa sacada lá atrás, a gente ia ser outro tamanho hoje, imagino. Esse é eu, por exemplo, em 2013 lancei o Plat, mas eu devia ter lançado o Insider. São 2 programas diferentes, um é mentoria, outro é mastermind. Por quê? Eu acredito que o que mais gerou faixa preta da história foi o Insider. O Insider gerou faixa preta 100 vezes mais do que fora. Não, talvez eu esteja exagerando, mas 30 vezes mais. Então, se eu tivesse lançado em 2013 o Insider e não o Plat, eu acho que eu teria mais de 1000 faixas pretas hoje. Então, muito mais pessoas iam ter. E só que na época eu não acreditava que eu conseguiria. Tem um monte de coisa que eu não sabia, mas hoje eu sei. Então, eu teria lançado o Insider antes do Plat, e o Plat seria muito melhor, porque o que gera o Plat é o Insider. Assim, o grosso é o Insider. E o que no começo era o acaso, era a estatística, eram os pontos fora da curva. Hoje em dia o faixa preta não precisa ser um ponto fora da curva, precisa ser um cara esforçado. É diferente. Então esse é um segundo arrependimento meu. Mas assim, eu tenho trocentos. Tem um outro arrependimento meu que eu não sei como é que Quando a gente criou a empresa, esse estúdio era grande. Tava falando isso com a Letícia, era o dobro do tamanho. A empresa era menor, esse estúdio era o dobro do tamanho. Na hora de reformar, a gente alugou o escritório lá. Hoje a gente tem mais ou menos 1000 metros quadrados aqui. Mais ou menos, acho que mais. 700 mais 400, é 1.100. E, cara, na hora de reformar um negócio que a gente ia fazer outro, eu diminuí o estúdio. Eu falei, cara, que desgraça. Agora a gente tá tudo aqui enfurnado nesse estúdio. Bota umas plantas pra ver se resolve e tal. Tem a selva amazônica agora. Mas, cara, onde eu tava com a cabeça de diminuir o estúdio? Fiquei maior, diminuí o estúdio. Vai vendo. Não sei como é que eu... das plantinhas, não é? Já viu aquelas coisas que você assina? Eu falei assim, não sei o que eu assinei. Porque eu assinei isso aqui. Não sei como é que eu assinei essa parada. Agora tem que botar uns neon e tal. Umas plantas. Chegou essas plantas hoje. As plantinhas são novas. Plantinhas são novas. Não, né? Pô. Então assim, se eu for olhar... Acabou com o charme do nosso podcast, a plantinha. Então, se eu for usar, se arrepende de alguma coisa, eu vou falar assim, essa semana? Porque se eu tivesse a bola hoje, eu sei o que aconteceu, né? Mas assim, eu conseguiria construir isso. Mas essa do estúdio foi boa, cara. Realmente é inexplicável, é realmente inexplicável. Como é que eu fiz isso? Como é que eu assinei? Eu assinei essa porra.
Mas, cara, voltando pro resultado dos alunos, você não tem noção mesmo, não, porque nem eu tenho. Às vezes vem pessoas conversar comigo no evento. Cara, um podcast que eu assisti com você e com o Érico lá em 2019, eu segui tudo que tava lá e eu virei faixa preta, Rafael Toro. Arrependo de ter parado o podcast 6 em 7. Por que a gente parou o podcast 6 em 7 por anos? É um podcast mó bom aí. Ficou sem responder. Talvez você saiba, sei lá. Não sei mesmo. Às vezes você tá fazendo até coisas que estão funcionando, a gente para sem ver. Agora, olhando pra trás, eu tirei podcast 6 em 7, o primeiro episódio ia ser em 2013. Mas é muito louco. Você falou, por que a gente... Ia ser podcast antes de existir a moda de podcasts, né? Não, até em 2019 a gente pegou um timing muito bom. Mas aí você falando, é difícil se arrepender vendo todo o resultado. Será que a gente teria gerado todos aqueles faixa preta de 2019 se a gente não tivesse gastado todas as balas que a gente tinha lá, sabe? Cara, às vezes você precisa... Eu vou te falar o seguinte, tem uma frase que cada vez mais eu medito sobre isso e cada vez ela me ajuda mais a viver. Que é a frase do cara das Forças Especiais, chama Jocko Willink. E quem conseguir soletrar isso só do que eu tô falando é porque é um ninja. O cara fala o seguinte, num dos podcasts, porque ele foi pra guerra mesmo, né? Tem um filme do Sniper Americano, não sei se vocês já viram. O Sniper Americano era do batalhão do Jocko. E o Jocko era o líder do batalhão. Por várias vezes ele foi lá. Então, assim, ele é o cara real mesmo. E ele era o líder do batalhão que mandava a galera pra guerra e tal. Então, assim, é real. E ele é um bom comunicador. Isso são duas coisas boas. A única coisa dele é que ele não fala português e por algum motivo os livros dele não traduz aqui pra cá. Não todos. Mas ele fala... E os podcasts dele são macabros. O Instagram dele é preto e branco. Mas é um preto e branco, assim... Tipo, ele... Cara, enfim... Mas é um bom podcast. E ele fala que a guerra, ela amplifica tudo sobre o ser humano. Se você é corajoso, a guerra amplifica. Se você é uma boa pessoa, a guerra amplifica. Se você é uma má pessoa, a guerra amplifica também. É uma amplificação é um curso de desenvolvimento pessoal elevado à 20ª potência, no caso, né? Se você é um bom líder, a guerra amplifica. Se você é um mau líder, morre todo mundo. Entre outras coisas, né? E aí ele conta até uma vez que ele assume a responsabilidade. A pior coisa que pode acontecer no batalhão, a pior coisa que pode acontecer, não é nem morrer. É você morrer porque um cara do seu exército atirou em você. Chama Friendly Fire. Então, cara, olha só a situação. Por desorganização. E aqui na ignição a gente é tudo organizado. Não tem desorganização, não tem nada. Mas imagina se acontece uma coisa assim e aí ninguém comunicou que ia estar lá e alguém joga uma bomba lá ou... dispara lá, e ele aconteceu. Eu vi a primeira vez que ele dá uma TED Talk, dá uma TED Talk, fala uma TED do dia, que aconteceu o Friendly Fire, que é pessoas sendo morridas pelas próprias armas do seu próprio time. E ele, naquele TED Talk, ele assume a responsabilidade disso. Nossa senhora, vai vendo. Sério? É um TED Talk muito bom pra você ver. Mas enfim, tem muitas coisas que eu acho que é legal, porque vem da guerra e tal. Apesar de que, enfim, e ele fala o seguinte: você tem que ver a escuridão para ver a luz. Então, nessa perspectiva, a escuridão é um presente. Porque sem a escuridão, você não vê a luz. Se tudo é claro, parece tudo muito bom. Então você vê a casa daquela pessoa que nunca passou por dificuldade, sei lá, uma pessoa que nasceu num berço de ouro, nunca passou por dificuldade. Será que isso é bom? Até certo ponto. Às vezes as dificuldades, isso é papo de coach, mas às vezes as dificuldades que você passou foram os maiores presentes que você teve. Então as decisões erradas que eu fiz no passado me fazem uma pessoa a valorizar muitas decisões certas quando eu acerto. Porque se eu tivesse acertado todas, eu não teria valorizado. Então, se você está na merda agora, será que isso não é um presente para você? É uma coisa que ele faz você executar, pensar. Porque se você não tivesse entrado nessa situação desagradável, quando você sair de lá, você não vai ter o mesmo gosto, o mesmo valor, a mesma apreciação para aquele tipo de situação. Você precisa ver a escuridão para ver a luz. Então a escuridão também é um presente. Se você consegue ver a vida assim, você vê isso como presente. E se você está na escuridão agora, você não vai falar papo de coach. Mas depois que você sair dela,
você de repente vai ver, cara, eu passaria por essa mesma escuridão. É muito louco pensar assim, velho. Eu quando olho pra trás, eu tenho dúvida se eu passaria de novo, você acredita? Como assim? Ah, velho, ruim, né? Foi muito ruim. E tipo assim, eu olho e falo assim, cara, e tipo, hoje, como pessoa, eu sou um cara que aguenta mais coisas, mais experiente, entendeu? Então, tipo, sem dar risadinha. Tá parecendo que você tá me chavecando. Não. Quer assistir o DVD? Eu achei que o Érico falar que você... Só se for na academia, que na academia tem um exercício que você faz muito bem. Não, Thiago, para com isso. Mas, tipo assim, cara, eu cresci de um tempo pra cá. Mas eu vejo, tipo assim, pô, cara, eu tava com 20 e poucos anos de idade, velho, mas passava cada perrengue. Que fala, pô, me ajudou, mas não sei se eu voltasse no tempo, assim, realmente, se eu conseguiria de novo. É muito louco. Só os perrengues que você me conta e que você ri depois, eu já acho que eu não ia conseguir passar. De verdade. Imagino que você não contou ainda. E tem esses 3 tipos de histórias, né? Tem as histórias que eu conto pra galera, as histórias pros brothers, e tem as histórias que eu não conto, velho. Nossa, se tem alguma que você não conta. Tem. Mas peraí, Lorival, qual uma que você nunca contou pra ninguém? Eu não vou contar pra você também. Fala, Kate, a cultura a gente vê por aqui, Kate. 100%, mas tem umas que a gente tem que vetar. Tem umas que não tem jeito, não. É verdade. Mas, Érico, e olhando pra trás assim, velho, é uma parada que fala que às vezes não tem noção do impacto que causa. E é real, velho. Eu acho que você não tem noção do impacto que você causa. Porque não só no mercado de lançamento e mercado digital, você mudou muitas profissões. Cara, obviamente eu vou dar uma extremizada nas coisas pra ficar um pouco mais comparativo. Mas, velho, pega agência de publicidade, alguns anos atrás. Fazia cardápio de restaurante e cartão de visita. E o website. Hoje, Nossa. O que uma agência não faz no mercado digital de lançamento? Total. Editor de vídeo. Era clipe de banda e esses vídeos clichê de empresa. Galera que escrevia, da época da Kate, datilografar, né, Kate? Não, porque eu não sou tão velha assim. Já tinha computador quando eu comecei a trabalhar. Na máquina de escrever, né, Kate? Nunca trabalhei em máquina de escrever. Então, cara, com certeza, desde programação, Devel, você muda o mercado de muitas profissões do jeito que você não imagina, velho. Impressionante a revolução que aconteceu, né? Por isso que eu falo, tem como ser grato. E assim, ao mesmo tempo, eu ainda procuro crescer. Então, assim, eu tenho esse drive de crescimento ainda, de verdade mesmo. Mas eu sou muito grato, cara. Isso é muito louco. Uhum. Louco é a palavra certa. É um mundo paralelo. E pra finalizar, Érico, bora fazer aquele recap maroto, mas eu quero que você faça dessa vez. Vou fazer uma série de perguntas e respostas com você. Vamos fazer a terceirização. Bate-bola, a terceirização. O Lorival foi esperto porque da outra vez eu porra, esse aí tá meio sério. Fala logo. Isso que eu vou fazer. Agora na abertura do outro podcast eu ainda vou dar o troco, que fique registrado. E eu aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Vamos só deixa a Kate não tá aqui, virou Não, zona, né? Zona. Não dá mais pra deixar. A quinta B sem supervisão. Quinta D. Quinta D, pode ser. Mas vamos falar dos eventos. Qual que é a diferença? O que é o 6 em 7 e o mundo paralelo? O que é um e outro e a diferença entre eles? Então vamos lá. Vou fazer até uma parte... Vamos lá. O 6 em 7 é uma introdução à fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento é um curso onde tem 100% em vídeo, onde tem 100% do 0 ao 6 em 7. Né? Então, o 6 em 7 introduz, para quem quer ir um passo além, tem 100% do curso da fórmula de lançamento. O mundo paralelo é um evento de 3 dias, com o objetivo de fazer os alunos se encontrarem, fazer networking, de eles verem, né, ao vivo, que é possível participar ao vivo de um evento. E ele é um compilado do que a gente aprendeu analisando milhares de lançamentos nos últimos 6 meses, 5, 6 meses, entre um evento e outro. E a gente acredita que ao rever ao vivo os erros e acertos, as pessoas vão tender
acelerar a sua jornada rumo ao 6 em 7. Então, esse é o mundo paralelo. No mundo paralelo, a gente abre inscrições para o Insider, que é uma mentoria, que é um acompanhamento mais próximo da minha equipe e de faixas pretas, com feedback específico, 1 a 1, e um para muitos às vezes também, para acelerar ao 6 em 7, né, aos 100 mil reais em 7 dias. Ele pode fazer como a Smart Fit, você pode fazer as planilhas lá que o cara te dá, nada de errado, ou você pode querer um acompanhamento mais específico, que é o personal trainer. O Insider é uma espécie disso, é o personal trainer, de maneira diferente, né, mas é o personal trainer, feedback 1 a 1. Uma vez que a pessoa faz o 6 em 7, ele pode se aplicar para um próximo programa de mentoria, que vai focar em levar quem já fez o 6 em 7 a 2 milhões. Esse programa de mentoria chama Plat 6 em 7. Uma vez que o cara dentro desse programa ou fora faz 2 milhões e interessa a ser mentorado para fazer 10 milhões, ele entra ou tem a chance de se aplicar para o Plat 2 para 10. Nesse Plat 2 para 10, o foco dele só entra pessoas que fazem 2 milhões por ano e eventualmente querem fazer 10 milhões. E uma vez que ele faz 10 milhões, ele tem a chance de aplicar para o Plat 10+, que são pessoas que fazem 10 milhões a mais de 100 milhões por ano. As aplicações do Insider acontecem no mundo paralelo, né? Geralmente tem 1 ou 2 turmas por ano. O Plat é possível, acontece aplicações no mundo paralelo, mas é possível entrar antes. Você precisa se aplicar, você já fez um 6 em 7 com as técnicas da fórmula, ou mais. Entra em platzi.com.br ou no link que tiver aqui embaixo, dependendo de onde você está vendo esse vídeo, e faz uma aplicação lá. Só toma cuidado que às vezes a gente não é uma coisa que você vai ser contactado rápido. Às vezes acontece de não ter muita vaga, de nosso buffer tá cheio do Plat, mas a gente fica lá e sabe que você se aplicou e eventualmente você tem uma ligação do nosso comercial para você entrar. Fechei? É isso aí. Fez deu certo? Deu certo. Sem briga! Muito bem! Tal qual adultos. Esse foi mais um episódio do podcast 6 em 7. É assim que a EGD fatura mais de 9 dígitos por ano. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Eu entrevisto as pessoas. Não é incomum ele falar assim: meu primeiro lançamento foi um Frankenstein, porque emendou o pedaço de uma dieta e da outra. Misturou a dieta. Por isso que eu falo, não precisa nem ser a minha. Quer seguir a do outro? Segue a do outro. Mas segue mesmo, me esquece. A escola é assim, você estuda teoria, faz uma prova teórica, tira um 10, aí você ganha amor, significância e todas aquelas nesses crescimento, você é admirado, talvez dopamina vai lá em cima, brother. Fica confiante, tira um 10. Ainda mais se foi só você que tirou um 10. Então a gente fica nessa história, só que no empreendedorismo